cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Vai convidando aí, gente. Convida, por favor. Convidem. Vai orando em línguas também. Preparar a atmosfera, ambiente. Rapidinho. Vou chamar logo o meu convidado. Vamos lá, gente, para aproveitar. Mas convidem, viu? Não parem de convidar. Não parem de convidar. Nós vamos receber hoje aqui o pastor Irineu Gruber. Irineu Gruber é uma das grandes autoridades do Brasil no assunto vida no espírito e oração em línguas. É um privilégio muito grande para você receber esse homem de Deus aqui. É um privilégio muito grande para mim recebê-lo, mas para você aprender com ele, porque ele é um homem de Deus humilde, sempre que a gente convida ele atende, mas é importante que você fique aqui, não saia daqui. Pega aí um bloquinho, pega um caderninho, porque uma coisa é você ouvir pessoas que estão começando a orar em línguas. Outra coisa é você ouvir alguém que tem história com isso, que tem história de milagres, história de vida no espírito, de sobrenatural. E é claro que eu vou pedir ao pastor Irineu que ele mesmo se apresente aqui, mas eu quero que você aproveite essa oportunidade, fique aqui até o final, estiver andando na rua, estiver no mercado, onde for, coloca um fone de ouvido e ouve o que Deus tem para você nessa noite. Lembrando, gente, que nós estamos tendo aula todos os dias de manhã no YouTube sobre oração em línguas. Então essa live aqui, ela vem como um complemento para trazer uma substância para o que você já está aprendendo lá. Hoje estamos na 15ª aula já, e vamos até 40, 50 aulas sobre oração em línguas, tá bom? Então deixa eu receber aqui meu amigo, pastor Irineu. Chamei aí, vamos ver se vai. Já chamei. Fala, meu amigo. Paz, tudo bom? Quanto tempo, hein? Faz tempinho já, né? O legal é que eu envelheci, você continua novo, né? Ah, não sei não, mas estou mais perto, estou cada vez mais próximo de Jesus do que quando eu nasci, né? Estou Você mais tá bem? próximo de Jesus do que do Adão. Não, mas você tá com a barbinha bonita que não tinha da outra vez, não tinha essa barba, É. não. Que bom, pastor, que bom estar com vocês aqui, que bom também estar com essa audiência que vai estar conosco aqui, né? Espero que a gente possa, de alguma forma, derramar uma semente no coração de quem precisa ouvir essa palavra, de quem pode, é, 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 quem pode receber ou quer uma mudança de vida. Às vezes, uma palavra é tudo que a pessoa precisa, né? É Verdade. tudo que uma pessoa precisa. E eu espero que essa live seja essa semente no coração das pessoas que nos ouvem, né? Uma Amém. semente que possa germinar, depois crescer, criar raízes, depois frutificar, né? Amém. Então, que Deus abençoe cada uma pessoa que vai assistir essa live aí. Amém, meu amigo. Ô, meu amigo, eu queria te dar total liberdade para falar o que Deus te deu, porque eu sei que você tem tanto conteúdo desse assunto vida no espírito. E
certamente o principal conteúdo é a tua história, a tua vida. Então, se quiser, né, se apresentar, contar um pouquinho da sua história e fale aí, conforme o fluir do que Deus revelar, fica à vontade, tá? Eu quero te deixar falar. Tá bom, e aí qualquer coisa que você quiser interferir, fazer uma pergunta, ou alguém aí quiser fazer uma pergunta aqui nos comentários e depois você reproduzir essa pergunta também, Ok. tá? Eu fiquei pensando, e faz alguns dias que Deus tem me colocado no coração. Nós vivemos uma era da igreja muito diferente, né? Muito diferente, muito nova, por sinal, muito nova, por sinal, mas também muito parecida com Israel na sua caminhada, né? Porque existe também como Israel foi chamado como nação para prestar conta, como igreja a gente também se torna uma nação. Tanto Yeah. que os apóstolos falaram que somos uma nação santa, uma nação eleita. Então, claro que constituído de gente de todas as tribos, línguas, povos, mas constituímos uma nação para Deus, para ser o espelho de Deus nessa terra, para que as pessoas possam olhar para a igreja e também, olhando na igreja, entendam que Deus existe, que Deus é um Deus que pode mudar a história de tantos quantos se chegam a Ele. Mas o que tem me provocado no coração é que nós somos uma igreja hoje, talvez a palavra mais apropriada seria uma igreja ambivalente. Uma igreja que sabe que tem que trilhar por um caminho de oração, de santidade, de busca em Deus, mas é uma igreja que não tem feito isso. Nós temos poucos discípulos de Cristo nessa jornada, e nessa era da internet, de tanta modernidade, né? A gente está vendo que tem muitos seguidores de tudo, mas poucos discípulos. Né? A pessoa segue fulano, ouve o fulano, mas não se comunica com Deus, não se relaciona com Deus. Se relaciona muitas vezes com as coisas de Deus ou com alguém de Deus, mas então o que é uma geração ambivalente, né? Eu acho que uma geração ambivalente é aquela que ela sabe que precisa caminhar por um trilho, por exemplo, o que nós vamos falar hoje, vida no espírito. Vida do espírito não se dá de um conhecimento teológico. A vida no espírito se dá de um relacionamento espiritual. Já fala, vida no espírito. Jesus mesmo diz, né? Eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Então, vida no espírito é uma vida, claro, que é nutrida pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, não pode ser de outra forma. Então, o que é uma ambivalência? Ambivalência é uma autossabotagem. É quase que olhando do ponto de vista espiritual, um suicídio. Porque a gente vê que a igreja caminha cada vez mais para longe da palavra, para longe da obediência em Deus, e tipo assim, não vale tudo, né? E a gente tem perdido as coisas essenciais espirituais, né? Tanto que você pode ir, e eu mesmo participo disso, tem muitos eventos, né? E a gente sempre tem lugares lotados no evento, mas aí quando você vai conversar no particular com as pessoas, elas não têm vida de oração, não têm vida no espírito. Você vai conversar com a igreja, muitas vezes com o líder da igreja, com o pastor da igreja, nem mais culto de oração, nem mais busca de oração não tem, né? E esse é um dos princípios fundamentais. Quando a gente olha a igreja, ela iniciou debaixo de um ambiente de oração, sobreviveu debaixo desse ambiente, o apostólico, né? A gente vê o exemplo do milagre no templo, os apóstolos indo orar como sendo um princípio primordial, né? Então, a ambivalência é mais ou menos isso. Eu acho que em Atos 7, diz assim, ó, um povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, que sempre resistem ao Espírito Santo. Então, aqui é uma mensagem a Israel.
né? E está falando de Israel. Mas muitas pessoas pensam que resistir ao Espírito Santo é quando você vive uma vida de profundo pecado ou de insubordinação declarada a Deus, não. Resistir ao Espírito Santo é quando ele não tem mais o poder de guiar a gente, de guiar o nosso coração, de guiar a nossa mente, né? Então, muitas pessoas, elas, assim, sabem que precisariam mudar, fazer diferente, mas não fazem. É mais ou menos assim, ó, quando Deus declarou para Adão, no Jardim do Éden, Deus disse, olha, você pode usufruir de tudo, você vai ter aqui um ambiente em que você pode usufruir de tudo, só uma coisa que você não pode. Daquele dia em diante, eu acho que em roda da árvore do conhecimento do bem e do mal, deve ter ficado um trilho de Adão rodando lá. Puxa, eu queria. Então, ambivalência é mais ou menos isso. Deus diz assim: olha, vocês podem ter de tudo, mas vocês precisam dedicar um tempo da vida de oração. E aí, a gente vê que a igreja caminha a secularização, né? A nossa secularização. Somos emocionalmente muito afetados dentro desses programas, todos, somos realmente emocionalmente afetados. Mas a gente olha que, com o passar do tempo, a igreja deixa mais um rastro de gente destruída do que abençoada. Yes. Então, hoje nós temos, assim, eu sempre digo uma coisa assim, eu sou muito claro quanto a isso. Nós, assim, a palavra de Deus, o Espírito Santo e Jesus é a perfeição. Não tem nada de errado neles. Mas a plataforma que conduz, que nós chamamos de igreja, é muito ruim. É ruim demais. É uma igreja que ela não tem mais uma revelação da profundidade, do amor de Deus, da condução do Espírito Santo nas pessoas. Então, quando a gente olha assim, num país como o nosso, quando você quer um pregador para falar sobre unção de Deus, sobre oração, você não acha mais ninguém falando sobre essas questões aí. Você fala falando sobre coisas naturais, né? Sobre naturais. Mas a gente precisa voltar a esse tempo de oração. Então, a oração no Espírito, e aqui o assunto vai ser bastante nesse sentido, a oração no Espírito ela é uma arma para destruir em nós essa ambivalência. Eu tô agora, nesse ano, 87, em 85, 40 anos no ministério. 40 anos. Então, não bem 40, mas 39 e caminhando já para 40. Então, eu fico pensando assim, quantas pessoas se perderam? Quantas pessoas que eu conheço da minha vida cristã, as ovelhas, quantos ministérios, né? Assim, que até tinham intenção boa. Hoje dá dó, assim, se você realmente é espiritual e quiser escutar alguma coisa espiritual, dá dó. Dá dó para onde a igreja tem andado, né? Então, a oração em línguas, ela é uma arma de Deus, ela é uma ferramenta do Espírito Santo para destruir essa vontade humana de errar, de ir exatamente no contrário que Deus falou. E ela é uma arma tão poderosa e, por outro lado, tão simples que é para qualquer cristão. Qualquer cristão, qualquer um que queira ser cheio do Espírito Santo, ele pode ter essa condição de usar essa ferramenta de Deus, né? Que às vezes é tão criticada, também é tão combatida, de todos os sentidos. Existem aqueles combatentes que declaram, né? Declaram que são contra, que isso já passou. Então, é uma teologia que existe, mas existem aqueles combatentes que eu acho que são os piores. Aqueles que dizem que creem, mas não colocam em prática. Uau! Meu Deus. Eu acho que existe assim. A gente às vezes até critica, né, aquela pessoa que não tem Deus, é um ateu, né?
Eu acho que o pior ateu não é aquele que ainda não conhece Deus. O pior ateu é aquele que conhece e de alguma forma, ele é um declarante contrário das práticas em Deus, né? Então, para mim foi muito importante na minha vida a oração em línguas, porque a minha história é assim, de insucesso, de ferimento, de machucadura, com um ano de cristão. Com um ano de cristão, eu fui tão atingido dentro da igreja por gente de mau caráter, líderes e tal. E aí, é interessante que um ano é o tempo de ainda você estar curtindo a sua mamadeira, não tá ferido, machucado e tal. Sim. E aí eu Tá no tive uma primeiro amor, né? experiência, assim, muito, muito com o Espírito Santo. E Deus me colocou, né? Deus me colocou uma pessoa que eu acho muito importante na minha caminhada cristã, o pastor David Robertson. Que Então, nós estamos estudando o livro dele todos os dias de manhã. então para mim foi muito importante esse encontro, porque ele foi um líder que, tipo assim, talvez sem saber, mas claro que quando a pessoa ora no Espírito, Deus conduz ela. Então, ele trouxe um novo de Deus, assim, tipo, a oração em língua pode desenvolver uma vida espiritual que você não conhece, mas você pode desenvolver, de entrar naquilo que é a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Então, eu pensava que oração, pastor, era uma coisa assim, ó. Ah, quem ora meia hora, para mim era um gigante, né? Porque eu me converti numa igreja que ninguém orava, né? Se o pastor pedia para oração, assim, vamos ter 2 orações na igreja, era 2 irmãos que oravam a vida inteira e ninguém mais orava. Mas uma vergonha de orar, né? Então eu pensava assim, se alguém orar meia hora, puxa, é muito. Muito espiritual. Isso. E aí eu fui nesse congresso. Nesse congresso do pastor David Robertson, eu fui tão cheio, impactado com o Espírito Santo, que eu voltei desse congresso, e eu morava no Mato Grosso do Sul nessa época, dava umas 14 horas de carro dirigindo. Eu saí do congresso, até eu chegar em casa, eu orei em língua sem parar. E aí, no outro dia eu pensei, puxa, mas então é possível a gente orar mais do que meia hora, orar Uau, mais do que 10 uau. minutos. E aí, debaixo daquele ambiente, daquela administração, daquela direção do Espírito Santo, eu fiz um propósito. Deus, eu vou orar então de 2 a 10 horas por dia. Não é fácil você falar 10 horas, 2 horas, assim, falar é fácil, mas depois, na prática, você precisa ter uma disciplina, porque é uma caminhada, né? Então eu conseguia orar, assim, na média, eu conseguia orar as 2 horas, porque às vezes eu não fazia minha refeição, meio-dia, eu gastava o tempo em oração. Nesse tempo eu era um empresário, trabalhava mais secularmente, e na sexta-feira era o dia que eu conseguia sempre cumprir até um horário mais de 10 horas por dia de oração. Porque nós passávamos sempre numa vigília de oração a noite toda. E aí eu tive uma experiência muito forte. Foi uma mudança, começou a me mudar por dentro. Hoje eu fico pensando, eu não sou mais a mesma pessoa. Realmente não sou. Então, à medida que eu fui me entregando para o Espírito Santo, eu comecei a conhecer de fato quem eu era, criar uma identidade, não uma ilusão religiosa. Porque uma grande maioria está debaixo de uma servidão religiosa que as pessoas elas não têm uma visão de uma identidade de quem elas são em Cristo. Elas são o que aquela religião diz que elas são. Por isso que as pessoas se sentem tão perdidas, né? Mesmo com todo aquele ativismo religioso, elas se sentem perdidas. Por quê? Porque não criaram uma identidade em Cristo ainda. Foi feito uma mentalidade, às vezes errada, né? E hoje nós estamos vivendo um tempo sacrificial, assim que parece que o que Cristo fez não afeta muitas pessoas, porque parece que sempre tem uma cobrança que você tem que fazer alguma coisa para remendar o que Cristo não conseguiu.
Então, você não cria uma identidade de filho, você não cria uma identidade de vencedor, você cria uma identidade de escravo, uma mentalidade de escravo. Por isso que poucas pessoas sabem o seu chamado, sabem o propósito de Deus para a vida dele, porque e isso me afetou muito, foi criando uma identidade muito forte em mim, né? Até a respeito da chamada, do ministério. Por quê? Porque a minha consciência religiosa era assim, ó, puxa, se Deus vai fazer um milagre, então tem que ser lá dentro do templo. Mas aí com a oração em línguas, já estava orando talvez uns 6 ou 7 meses, nesse padrão aí, eu comecei a encontrar pessoas na rua, pessoas ímpias, conversando com pessoas, e aí Deus me dava uma visão. Mostrava que aquela pessoa estava com uma doença. E eu pensava assim, puxa Deus, mas não, isso não pode ser do Senhor. Se fosse do Senhor, ia ser lá no templo. Como que o Senhor me mostra uma pessoa doente aqui no meio da rua, né? Porque eu achava que tinha que ter todo aquele preparo e ornamentos religiosos para Deus fazer alguma coisa. Mas aí eu lembro de uma coisa especial, assim. Eu fui conversar com um homem, assim, na cidade que eu conhecia secularmente, e quando conversando com ele, Deus me mostrou que ele tinha uma doença mortal. E eu disse para ele: olha, você tem uma doença mortal, você vai morrer. E, e aí ele olhou com lágrimas nos olhos para mim e falou: como você sabe disso? Aí eu falei: não, Deus está me falando. Ele falou: olha, eu cheguei hoje de São Paulo, eu não contei nem para minha família os exames. Isso eu morava numa cidade do interior. E eu falei assim: mas se você crê, Deus pode mudar isso. E ali eu orei com aquele homem e ele foi curado. Então, aí eu comecei a perceber no mundo espiritual, assim, que a minha mente havia mudado. Deus não precisa de preparativos, nada, e lugares para Deus operar. Não. Nós é que criamos isso, é uma identidade errada. Aí eu comecei a ter experiências assim, no meio da rua, pessoas endemoniadas, né? É, é, aliás, mas foi por esse motivo que eu comecei o ministério no meio de um grupo que não eram cristãos, né? Eles eram católicos carismáticos e que estavam buscando uma experiência com Deus. E aí uma das pessoas que estava naquele grupo ficou endemoniada. E levaram para uma igreja, ela quebrou o púlpito da igreja na cabeça do pastor, quebrou a cabeça do pastor, botou Eita, fogo na casa. E uau. eles trouxeram essa pessoa porque ouviram falar, né, que nessa época eu fiquei até conhecido como expulsador de demônio. Aí trouxeram essa pessoa. E aí eu amarrada, igual um bicho, assim, dentro de uma Kombi. Aí eu falei: não, pode desamarrar ela. E aí eu orei por ela e só para encurtar essa história, ela foi liberta. Hoje é uma pastora, chama Pastora Ruth, essa mulher. Então, aí essas pessoas me convidaram, falaram se eu não ia lá falar de Jesus para eles. Estavam buscando mais experiência, mais conhecimento disso. E aí eu fui. Na primeira noite que eu preguei, muita gente foi é, é, curada, muita gente foi salva. Assim, na segunda noite já tinha gente na casa, na rua, fora da rua. é, assim, ali eu comecei. Daquele dia, pastor, daquele dia, isso há 39 anos atrás, eu nunca mais parei de pregar. Meu Nunca Deus, mais. meu Deus. Porque foi assim, e é interessante, no começo eu tinha é, 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 dois inimigos sacerdotal contra mim. Por quê? Como aquelas pessoas vinham de uma igreja católica carismática, então a experiência com Cristo fez com que a liderança deles ficasse contra mim. E a liderança que era assim do meu berço, que era a liderança evangélica, também era contra mim, por quê? Porque eles falavam que cair no espírito, falar em língua era coisa do demônio, e aquela baboseira toda, né? Mas depois, com o passar do tempo, como eu reunia muita gente, né, para religião, isso também é um fator favorável, aí eles acabaram também estendendo o convite para que eu pudesse ministrar dentro
daqueles lugares onde eles haviam me perseguido. Aham. Então, para mim foi muito importante. Eu comecei o ministério assim, debaixo do Espírito Santo. Eu não posso passar uma outra imagem, né? Eu sempre digo assim, eu tenho 3 teologias que eu estudei, né? Eu estudei uma teologia que é de ler. Eu li muito, eu fiz teologia, eu morava numa cidade do interior, então, como não tinha uma escola de teologia, eu tive que fazer tudo por curso, tudo por livros. Então, eu estudei teologia sistemática quase de todos os grupos, né? E essa foi uma teologia que trouxe muito conhecimento para mim, muito conhecimento para mim. Depois, na caminhada ministerial, Deus permitiu que eu mudasse em 1997 para os Estados Unidos. E aí houve um episódio em que eu acabei indo para um seminário americano. Me tornei, inclusive, vice-presidente dessa universidade americana. E lá eu fiz uma teologia também dentro dessa universidade, um pouco mais liberal, aquilo que você estuda tudo, né? Não segue uma linha, uma corrente. E também uma outra teologia, que é a teologia da oração. É aquela que você ia nos montes, nos matos, que você fica a noite toda lendo a Bíblia e orando. E eu fico pensando, qual é a teologia que me mudou a minha história? Claro que foi essa teologia da oração. Então, a coisa mais grandiosa de um homem e de uma mulher de Deus é quando ele tem uma mensagem revelada de Deus, que muda o seu coração, muda o seu caminhar, muda a sua estrutura, né? Então, isso é maravilhoso. Então, eu penso assim que no começo da minha vida cristã, eu tive a tendência de ser ambivalente. Também de ir para uma autossabotagem. O que é uma autossabotagem? Você chegar com 10, 20 anos, 30 de cristão e não saber quem você é. Não ter aquela completude em Deus de você estar em Deus. Parece que eu vejo hoje que muitas pessoas dentro do cristianismo parecem que estão devendo alguma coisa para Deus. Né? É uma quantidade de sacrifício que é imposta para as pessoas e que parece que a graça de Deus não teve um valor na vida delas. Então, essa falta de identidade produz uma geração que ambivalente, que se autossabota, né? Então, entra pela porta da frente muita gente apaixonada por Jesus com experiência, mas a plataforma em si é ruim. E ela vai destruindo as pessoas. Por quê? Porque não tem como você descobrir o que você é em Deus sem uma vida de oração. Esse é um princípio primordial de crescimento espiritual. Primordial. Então, Paulo diz isso na carta aos Coríntios, né? Aquele que ora em línguas, ele não fala com homens, ele não fala no sentido humano. Ele fala das coisas do céu, dos segredos de Deus, dos mistérios de Deus. É interessante que Isaías já falava sobre isso, né? Quando Deus diz, Isaías 55, Deus diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Né? Então, Deus está num lugar em que a gente precisa pensar como Deus. Como você vai trazer um milagre do céu se você está pensando humanamente, erroneamente, incredulamente, né? Então, a oração em língua, ela te dá uma maneira de você pensar como Deus pensa, de subir, de sair de um patamar, porque nós vivemos dentro de um ambiente natural incrédulo, totalmente incrédulo. Você pega as mídias que você olha na internet, nos jornais, se você assistir muito disso, você não acredita nem em você. Porque é tanta violência contra a mente do ser humano, contra o amor do ser humano, contra a alma do ser humano, que as pessoas se tornam céticas, incrédulas, né? Por essa malignidade. Então, como que você vai sair de um lugar onde você tem um emaranhado de construções, narrativas e mentalidades que tudo te oprime, te jogam para baixo, te diminuem? É só o Espírito Santo te tirar dessa mentalidade. Sim. Então, a oração em língua é uma ferramenta espetacular
Porque você não está falando mais na linguagem humana. Você está falando na linguagem do Espírito Santo. Então, em um momento, vai haver uma quebra da sua mentalidade. Em um momento, se você começar e continuar. O pastor David Roberts contava uma coisa muito importante, ele era repetitivo nisso, mas eu acho que é uma verdade muito absoluta essa. Ele dizia assim, ó, se uma pessoa tem um vício, né, e ele começa a orar em línguas, então vai chegar um momento que ou ele para com o vício ou ele para de orar. Então, assim, É se o que ele você tem chamava de o baratão, né? O senhor baratão. isso, exatamente. Então, assim, ó, se você começa a se entregar ao Espírito Santo, são várias fases, porque é uma construção, Paulo diz sobre isso, é uma edificação. Então, uma edificação. Tá travado aí para vocês também, gente? Ou é só para mim? Comentem aí se travou para vocês. Vocês estão me vendo? Não estão me vendo? Comentem aí, por favor. E a sua vida espiritual vai chegar, se ela for fiel, disciplinada. Travou só a minha, só a dele que travou, não é isso? Confirmem aí. Porque para eu saber se é a internet dele ou se é a minha. E Pastor, é pastor, um. pastor, Oi. tá travando a sua internet, travou 2 vezes já. É que travou a sua para mim, tá? Mas o pessoal no comentário está dizendo que é a tua que está travando. Escreve, parece que é só a tua que está travando, que eles estão dizendo. Quando trava para você a minha, trava a tua para mim aqui. É É, interessante aqui. Mas vamos lá, vamos mas tentar. vamos embora, vamos Deixa embora. eu ver se eu. Vai orando aí, gente. Conteúdo tão bom desse pode ser espiritual. Então vão orando em línguas, vão adorando a Deus. Por favor, a gente está falando justamente sobre isso, sobre a igreja não ficar no natural. A gente precisa entender que as coisas são espirituais. Então vão orando aí, vão cobrindo em oração. Agora você está sem áudio. Está meio travando ainda e está sem áudio. Bom, vamos lá. Fala aí, acho que agora vai. Então, pastor, você quer fazer um intervalo, alguma pergunta no meio do que nós estamos falando aqui? Ou alguém quer Não, fazer? quando você estava falando sobre a questão da ambiguidade, eu estava pensando sobre um post que eu fiz ainda há pouco no Instagram, que no post eu explico com mais cuidado. Aqui não dá para explicar com tanto cuidado por causa do tempo, né? Mas eu falando sobre essa questão política, que por mais que nós tenhamos a nossa escolha política, a igreja tem a sua escolha política, e a gente quer ver o outro lado, que é um lado que nós sabemos que é um lado corrupto, um lado de maldade, cair, mas, querendo ou não, o diabo está usando a nossa escolha como distração para a igreja. Porque nós estamos tão preocupados em livrar o Bolsonaro, em levantar a direita e não sei o quê, que nós não estamos orando, que nós não estamos fazendo guerra espiritual, que nós não estamos buscando da maneira que tem que ser buscado. Então, isso tudo acaba virando um jogo de marionete onde está tudo na mão do diabo. E a igreja não está avançando. Faz sentido? Faz, eu acho assim, ó, a gente tem que olhar quando tem autoridade, as autoridades já são constituídas ou permitidas por Deus.
A gente tem que entender, eu acho, dentro dessa forma. Tem autoridade que é permissão de Deus. Ela não vai ser uma autoridade boa. Às vezes, pelo erro de uma nação, ela vai ter uma autoridade permitida por Deus que vai me esfolar, né? Mas assim é o coração do povo. Então, a gente tem que respeitar, orar, igual a Bíblia fala. Mas assim, não é tarefa da igreja fazer política. Ó, olha aí. A tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Olha. É fazer discípulos para Jesus. Então, assim, a gente não pode, na construção do nosso chamado como igreja, não estou falando só de um pregador, estou falando desde a ovelha, tudo. Ela não pode perder o foco da construção verdadeira designada por Deus. Meu Deus. Então, assim, quando nós misturamos as coisas, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, a nossa tarefa tem que existir políticos, autoridades, naturalmente, claro, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia dá uma tarefa específica para a igreja. Uma tarefa específica para a igreja. Então, assim, a gente pode construir muita narrativa em cima disso. Aí, para o bem pessoal de cada um. Quem dá vantagem pessoal. Mas não é a tarefa da igreja. A Amém. tarefa da igreja é outra. Então, a gente não pode mudar, né, o foco do que Deus nos comissionou. Né? Então, aí pega até o outro lado que eu acho hoje, pastor, a falta de oração não faz com que as pessoas, faz com que as pessoas elas não compreendam a vocação que elas têm. Meu E Deus. aí, quando não compreende a vocação, você vai fazer aquilo que você não tem que fazer. Então, ela é uma coisa mais profunda dentro de uma sociedade. Uma igreja que não conhece a sua vocação, ela vai fazer a vocação de outros, a vontade de outros, né? Então, aí pega todos os setores, né? Desde o setor social, o setor de empregos, de funções na sociedade. Mas a igreja, ela tem por certo ser guiada pelo Espírito Santo e andar dentro de uma luz, dentro de uma verdade, não perder o foco, né? Então, assim, eu nunca fui envolvido muito, né? Nunca fui envolvido. Claro, como cidadão, tenho meu pensamento, tenho as minhas convicções, né? Cumpro com os meus deveres também, né? Na medida que se dá, você cobra os seus direitos também, né? Mas o meu foco é outro. Meu Amém. foco é outro, né? Meu foco é estabelecer o reino de Deus. E até naquilo que eu sou secularmente, né? Até o que eu sou secularmente. Porque hoje a gente perdeu, assim, a gente perdeu o propósito em muitas coisas. A igreja perdeu seu propósito maior, né? E, então, assim, quando você conhece a vocação que Deus te deu, trabalha dentro dela, você não se desvia na construção que Deus mandou você fazer, né? Então, Deus não vai pedir para a gente porque aquele governou, deixou de governar. Ele vai pedir sobre a pessoalidade, né? O que Jesus vai pedir da igreja? É o que ele pediu, o que ele escreveu. Sensacional. Não, estou anotando aqui. Assim, como é bom ouvir uma resposta de alguém que está olhando por uma situação por uma ótica do espírito, né? Porque a gente começa a ver com mais clareza. Precisa ver com mais clareza. Na verdade, nós precisamos orar e chegar a essa conclusão por nós mesmos. Mas pode continuar. Paulo fala sobre isso, só dando nesse aportezinho aí, né? Paulo diz que a função nossa é orar, né? É orar, levantar as mãos e orar. E eu falo algum pouco sobre isso também, que é a oração intercessória de salvação, de mudança de uma nação e tudo, é através da oração. Essa é a arma que Deus deu para a igreja. Nós estamos esquecendo isso. Nós estamos saindo na carne, brigando, discutindo e usando, às vezes, até impropérios, palavras que não condiz com o vocabulário, às vezes, de um cristão, né, para ofender outra pessoa e tal. Então, quando chega nesse patamar, a gente saiu do caminho. Então, a gente precisa voltar e orar
abençoar a nossa nação, nós precisamos orar muito pelo Brasil, né? Orar pelas nações da terra, para que os missionários que estão indo na frente também possam achar um lugar de a palavra de Deus cair naquele lugar, alcançar aquele lugar, né? Então, eu acho que assim, como pastor, como ministro de Deus, meu conselho sempre é assim, não perder o foco e não perder aquilo que é a chamada de Deus, né? Porque se você entra num tiroteio na carne, pode lá na frente você vai sair destruído, né? Ontem eu estava vendo um videozinho aqui no Instagram de um mormon sendo entrevistado, de mormonzinho que anda de branco, com, né, Uhum. Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E aí o entrevistador falava para ele assim: vocês podem assistir filme na Netflix? Aí eles falavam: não. Vocês podem ir no cinema? Não. Vocês podem namorar? Não. Vocês podem, não sei o que, não. Ué, mas vocês não podem nada? Aí eles: não, nós podemos fazer muitas coisas, mas só aquelas coisas que a Bíblia manda fazer. É claro que há um radicalismo ali, mas eu achei sensacional a maneira que ele falou. Né? Poxa, tem tanta coisa que a Bíblia manda fazer. Paulo diz que nós podemos fazer tudo, mas tem coisa que não deve. Tem coisa que não deve fazer. Não deve. Então, esse é o melhor conselho, porque você vai salvar a sua alma, né? Você vai salvar a sua alma. Então, eu parto muito pelo conselho da Bíblia. A gente pode muitas coisas, mas tem coisas que a gente não deve fazer. Então, partir para esse caminho é o melhor, né? O cristianismo não pode te matar no meio do caminho. Eu falo nem emocionalmente, nem espiritualmente. Eu sou muito apaixonado pelo apóstolo Paulo no sentido de ser um homem grande de Deus, assim, comunhão que ele tinha com o Espírito Santo, o ambiente de revelação dele, e o cara assim que foi perseguido, foi caluniado, foi assim apedrejado, preso, traído, enfim. E chegou no final da vida, ele falou: olha, mesmo a paixão que aconteceu no meu coração quando eu conheci Jesus, eu tenho a mesma paixão. Não estou magoado com ninguém, não estou brigado com ninguém, né? Então, assim, ele falou: eu combati o bom combate, guardei a fé. A mesma fé que eu tinha por Cristo, aquela fé impactante, ainda está dentro do meu coração, né? E ele falou: eu completei a carreira. Então, Meu Deus. esse tipo de completude que eu acho assim extraordinário. Porque eu sempre me espelhei um pouco nisso, né? A gente não adoecer na caminhada cristã, né? As pessoas muitas vezes adoecem, às vezes ministerialmente, né? A gente que trabalha bastante com liderança, a grande maioria das lideranças estão doentes pelo discipulado que tiveram, pelas narrativas que estão introduzidas dentro deles. Então, a gente tem que cuidar para não se envolver com uma obra que Deus não mandou fazer. E a gente continuar fazendo o que Deus mandou. E a gente vai terminar a vida muito bem, sadio emocionalmente, sadio espiritualmente, né? Cada vez mais apaixonado por encontrar Cristo, né? Então, eu sou muito dessa perspectiva. É que a gente acaba. Isso é um engano do diabo. A gente acaba se envolvendo com batalha que não é nossa, né? E Tá? você falou aí um texto que é muito revelação. Eu anotei aqui que realmente Paulo, quando fala eu acabei a carreira e guardei a fé, ele está dizendo há uma carreira. Então, existe a carreira do espírito e existe a carreira da religião. Uhum, Às vezes a uhum. pessoa fala: não, eu completei minha carreira, agora eu sou presbítero, né? Eu sou pastor de uma igreja de 1.000 membros, mas é a carreira da religião dele lá. Talvez não, mas agora a carreira do espírito é o que você falou aí no começo. Às vezes nem tem a ver com igreja, é você andar na rua, poder orar por alguém, trazer uma revelação do Espírito Santo, trazer uma cura. E eu estava falando sobre isso para os meus alunos. Todos nós conhecemos uma irmãzinha ou um irmãozinho que você fala assim: meu Deus, como essa pessoa é ousada. Qual o segredo dessa pessoa? Meu Deus, o que essa pessoa tem que eu não tenho, né?
E você está dando esses segredos para nós aqui. Agora, cabe a cada um de nós escolher orar em línguas, né? Até que isso se torne um hábito. Para mim já virou hábito. Romano. Nós Uhum. temos um amigo em comum, um amigo não conhecido, né? Um conhecido teu de longa data, chama-se pastor Rubem Nogueira. Rubem Nogueira, ele é lá do Uruguai. Ele me disse uma vez que você foi pregar lá há muito tempo atrás. E ele é um pastor muito desconfiadão, uruguaio, né? Na verdade, não foi nem no Uruguai, foi do lado de cá, em Santana do Livramento, eu acho. Uhum. E você pregou um dia, 2 dias, 3 dias e tinha um paralítico na cadeira de roda, e nada de você chegar perto do paralítico. E ele estava irritado. Ele estava irritado. O homem não veio aqui, não orou pelo paralítico. Tá. Foi o primeiro dia, segundo dia. Ele me contou essa história, né? Desse jeito que ele me contou. No terceiro dia, você acabou de pregar, era o último dia, e você acabou de pregar e saiu pela lateral da porta da igreja para ir embora, né? Mas quando você estava saindo, você virou, olhou para trás, deu uma ordem para o paralítico levantar. Eu não sei se você viu ou se você não viu, mas o paralítico levantou na hora. E ele falou, Não. eu precisava contar isso, porque você foi embora, você foi embora. Uhum. E ele queria te contar essa experiência, né? É interessante que a gente, às vezes, a direção do Espírito Santo na nossa vida é a melhor coisa que tem. Não tem nada. Romanos 8,14 diz assim, ó, os filhos de Deus, ou seja, todos que são filhos de Deus, são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Então, se você olhar, quando Pedro e os discípulos foram orar no templo, esse era um costume deles fazer essa oração, esse horário, era um costume. O paralítico era um hábito de estar lá na porta do templo mendigando. Então, não é nesse dia que eles encontraram esse paralítico. Já Eles passava ali vinham. todo dia. Exatamente, exatamente. Mas sempre o Espírito Santo arruma uma oportunidade. Eu falo assim, tem coisas que o Espírito Santo fala para você, aquelas são imbatíveis, não tem como dar errado. É uma junção de várias coisas que está acontecendo. Porque talvez eu precisei orar só no terceiro dia. Talvez a minha vontade seria já orar no primeiro dia, mas talvez aquele homem precisava receber uma palavra, uma semente dentro do coração, a fé crescer. Você entende? Então, assim, quando o Espírito Santo direciona você, não tem erro, né? Então, assim, eu acho assim a coisa mais linda do mundo e quem me inspirou muito nisso assim sempre foi o pastor David Robertson, né? Assim, saber o certo momento do Espírito Santo, assim é tipo como um pai ensinando um filho, né? Como é gostoso para o pai quando o filho ouve ele. Então assim, eu acho que também tem que ser uma sensação muito boa assim quando você consegue ouvir o Espírito Santo, Uau. né? E obedecer ele, criar esse canal de comunicação. E a oração no Espírito Santo é a ferramenta mais poderosa para a gente criar esse canal de Meu, comunicação com Deus. forte, hein? Muito forte, meu amigo. Na verdade, você já me deu tanta pérola, tanto ouro aqui. Eu quero até aproveitar, gente, Hum. para falar para vocês que amanhã, de manhã, na nossa aula, a nossa aula é todo dia, 9 da manhã, no YouTube. Não é que não. É no YouTube Ministério Ricardo Ribeiro. Amanhã de manhã eu vou conversar com vocês sobre esse conteúdo aqui. Eu estou anotando tudo, está tudo anotado, e aí amanhã a gente vai regurgitar esse conteúdo, até porque tem muita gente que não pôde assistir agora, e aí amanhã pega esse material, tá? Quem quiser participar, lembrando de participar. E quem não segue o pastor Irineu, tem muita gente que está chegando, novos convertidos, né? A turma nova segue ele, que ele é um homem que tem muito material sobre vida no Espírito. Pode continuar, meu amigo. Pastor, deixa eu falar mais uma coisa aqui, depois eu tenho uma reunião ainda, mas eu vou tentar aqui nos 10 minutos, aqui a gente
faz tempo que eu não faço live no Instagram. Pode passar de 1 hora? Antigamente não podia, né? Pode, você que Pode. sabe, fica à É. vontade. Não, não, eu também estou com um horário assim, é, é, também Limitado. apertado aqui, né? Apertado aqui. Mas eu queria falar uma coisa importante sobre o Espírito Santo, sobre a autoridade do Espírito Santo, né? Deixa eu só pegar um texto aqui, ó, vou abrir aqui no meu iPad. É, deixa eu ver aqui o texto aqui. Eu tenho tanta mensagem do Espírito Santo assim que às vezes eu começo a ler aqui no meu iPad e tenho vontade de pregar para mim mesmo, né? É, Na verdade, o maior pastor da igreja, o maior líder da igreja, isso na comunidade que nós frequentamos, na vida pessoal, é o Espírito Santo. Ele tem que ser o nosso supremo pastor, no sentido de estarmos debaixo da vontade de Jesus, porque Jesus disse que enviaria o Espírito Santo exatamente para ser esse grande pastor, né? Esse grande pastor de conduzir a gente, de levar a gente, direcionar a gente. Então, eu acho assim, ó, a grande letalidade ou mortandade espiritual dentro da igreja, e também nós fazemos parte da igreja na vida pessoal, individual, né? É, é uma igreja ou uma pessoa quando não dá direção para o Espírito Santo, ou é, não dá tempo para o Espírito Santo, não dá a primordialidade para o Espírito Santo. Então, eu acho isso aí extremamente perigoso. Essa é a grande letalidade, esse guiar do Espírito Santo. Então, o nosso grande pastor, como igreja local, né, onde congregamos, e como igreja também ao redor do mundo, e como vida pessoal, é o Espírito Santo. Não tem como a gente. Não tem outra maneira de ser dirigido. Não tem outra maneira, porque o Espírito Santo foi dado exatamente para liderar a gente. Esses dias eu estava falando, acho que com minha esposa, não, com alguém, com outro pastor, não recordo o nome. Eu tenho, como eu falei, 40 anos de vida com Deus. Mas eu nunca tive tão apaixonado, tão conectado com Deus quanto agora. Uau. Então, assim, é, é, talvez numa profundidade dentro do meu coração, eu nunca amei tanto Deus quanto agora. Eu nunca dei tanta é, 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 primordialidade no meu coração para ouvir Deus como agora. Já Deus fez muitas coisas na minha vida, é, é, mas eu já me senti incompleto. Hoje, eu vejo assim, ó, é, que essa oração em línguas, ela me levou para um lugar e eu não sou mais a mesma pessoa, né? Algo aconteceu, foi uma mudança que eu não produzi dentro da minha mente. Foi uma ligação espiritual com Deus que depois de 40 anos, eu sou mais apaixonado por Deus, né? Todos os dias, quando eu acordo, eu sempre penso, Deus, Espírito Santo me ajuda nesse dia, fala comigo, não quero fazer mais nem um passo para a esquerda e nenhum para a direita. Eu quero que o Senhor sinalize o meu caminho, né? E eu vejo que esse aí é o sucesso de uma pessoa. Eu não me comparo a outros, pastor Ricardo. Eu não me comparo a outro pregador, se tem mais seguidores, se tem mais. Não, não é nesse sentido. É no sentido de quem eu era e de quem eu sou hoje. Meu Deus. Uau. Isso é forte, hein? Porque assim, ó, olhando quem eu era uma pessoa destruída nessa terra aos 25 anos de idade, com depressão, querendo morrer. Esse era eu. Então, eu vejo assim, ó, eu não sou a oração no Espírito Santo transformou minha vida.
Meu Deus, que Me tirou do testemunho. meu anonimato, das minhas incredulidades, as minhas, aquilo que está lá em Isaías, né? Tudo aquilo que Jesus realmente levou, minhas doenças, minhas dores, minhas opressões. Então, isso tudo o Espírito Santo construiu uma identidade. Eu não sou mais a mesma pessoa. Então, todo dia que eu acordo, eu peço a liderança do Espírito Santo. Me ajuda. Vou fazer um negócio, vou fazer qualquer coisa. Não, eu já fiz muita coisa por mim. Então, eu acho que assim, ó, quanto mais você se entrega ao Espírito Santo, mais você vai tendo uma completude. Talvez essa seria a palavra, uma completude de vida espiritual. Você se sente completo não por estar fazendo, mas você se sente completo por estar na presença de Deus. Então, me é muito mais agradável hoje eu estar na presença de Deus com o Espírito Santo do que estar fazendo coisas. Então, quando você caminha nesse nível, é impossível que a sua paixão não aumente por Deus, né? Então, assim, acho muito importante, talvez se fosse a última palavra que eu fosse deixar aqui, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, o Espírito Santo é o nosso grande pastor. A gente ouvir, separe todos os textos do Novo Testamento onde fala Espírito Santo, leia, releia, você vai achar uma luz, você vai Meu, achar uma direção, né? E toda pessoa que se entregar em oração em línguas, se entregar em oração em línguas, vai chegar um momento, ou a vida dela muda ou ela para. Não meu tem Deus, como. meu Deus. Não tem como, né? Então, que assim, fica aqui minha palavra, né? Que a gente como igreja, como comunidade, como pessoa, né? Dentro da nossa casa, da nossa vida, dos nossos negócios, tudo, quem que é o grande pastor nosso é o Espírito Santo. Amém. Se Amém. entregar de maneira que ele possa dirigir, igual está lá Romanos 8,14. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quer mais alguma pergunta? Quem me fala aí uns 5 minutinhos aí, daí eu preciso sair daí. Pastor, você tem algum material, alguma coisa, algum curso que você quer divulgar? Pastor, eu tenho duas vertentes que eu escrevo, né? Eu escrevo assim sobre finanças, né? Sobre finanças, é, prosperidade, é, à luz da palavra de Deus. Eu falo muito sobre gestão e educação financeira. Educado pela Bíblia, ser educado pela Bíblia. Então, eu tenho 3 livros escritos. Ó. Tem esse aqui, o Deus e o Dinheiro. Tem esse aqui, ó, Os Códigos da Riqueza. E tem esse aqui, Finanças, como administrar os recursos à maneira de Deus. Esses 3 livros eles têm mais de 1000 páginas sobre isso. Eu tenho também noutra área, que é essa área de oração, do Espírito Santo, eu tenho vários livros escritos, mas eu tenho aqui na minha mesa, eu tenho 2 agora só. Eu tenho esse aqui, ó, que é Oração em Línguas, Uau, olha aí. é um livro sobre isso, Oração em Línguas, né? É um livro sobre isso, né? E, e um livro também sobre o mesmo tema, Vida no Espírito, Segredos Espirituais. Porque Olha, algumas pessoas conseguem descobrir os segredos de Deus e outras não, né? Como se desenvolve esse âmbito da revelação de Deus. Então, esse material eu tenho mais também. É só entrar no meu site lá, irineugruber.com.br. Irineu com O, gente, É como está escrito aqui, ó. Irineu Gruber, igual tá aí na irineugruber.com.br. Comprem Daí lá, você gente. Comprem tem, lá, tá? tá bom? Se alguém também aí tem um espírito generoso, um coração generoso para semear na vida de quem vive nesse nível. E sempre quando a gente encontra alguém que vive numa dimensão maior do que a nossa, a gente precisa fazer uma semente. Então, se você tem desejo de fazer uma oferta, faça, chama ele no direct e fala, ô pastor, eu quero fazer uma oferta. Se quiser, pode me chamar, se tiver meu WhatsApp, eu pego o Pix dele e você manda direto. Mas a gente deixa sempre aberta essa oportunidade para você honrar, para você abençoar. Eu sei Pastor, que nós ele não. podemos fazer uma live uma outra hora, mais tarde um pouco, e aí mais tempo, para falar desse assunto, educação e Finanças, né? gestão financeira.
Vamos pode marcar marcar. um. Tá, Vou marcar contigo. No tá. reservado eu marco contigo. Gente Meu amigo, querida, povo abençoado de Jesus, olha, não esquece que amanhã tem aula com o apóstolo Ricardo aí, tá? Não esquece, é amanhã que hora que é? 9 da manhã no YouTube, Ministério Ele Ricardo vai, Rodrigues. ele vai ampliar mais isso que a gente falou aqui, né? Porque o Espírito Santo sempre acaba dando mais quando a gente volta a falar no mesmo assunto. Tá? Então, não perca essa aula de amanhã. Eu mando um abraço carinhoso para cada um de vocês, que vocês possam ser abençoados. E nunca esqueça, o Espírito Santo é o grande líder, é o pastor que vai conduzir você a uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado, meu amigo. Boa reunião. Deus abençoe sua casa. Que Deus te Shalom. abençoe também. Tchau.